Confira hoje no Data Circle News. Brain Rot em AIs. Exposição ao conteúdo junk causa declínio cognitivo. O WhatsApp vai banir as IAs de propósito geral em 2026. Apagão na nuvem. Falha na AWS derruba a internet global. Fim do palpite? Agentic AI chega ao mundo das apostas. Confira isso e muito mais, hoje, no Data Circle News. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um episódio do Data Circle News. Eu sou Vitor Pontello, host e diretor da Artefact, e comigo hoje estão aqui Ciro Paiva, Data E aí, galera? Scientist Prazer Senior estar na de volta. Artefact. Bom, será muito bom ter você aqui. E a Camila Moreno, Senior Data Scientist na Artefact também. Tudo bom, Camila? Opa, tudo certo. Boa noite, feliz de estar aqui de novo. Muito bom, galera. E hoje temos uma sequência de notícias aqui bem interessantes que o nosso time da curadoria aqui separou com muito carinho para a gente, começando com Brain Rot em LLMs. A exposição a conteúdo junk causa declínio cognitivo em IAs. E aí? O que vocês me dizem sobre... E eu acho que isso entra num grande... Porque eu acho que uma coisa se alimenta, né? Tem conteúdo na internet que é errôneo. Eu não sei se vocês viram... Eu vi essa semana no LinkedIn de você perguntar para o ChatGPT qual que é o ícone o emoji do... como que chama aquele bichinho... leão, não é leão marinho? Cavalo marinho. Cavalo marinho. Cavalo marinho. E aí, na internet, já tinha havido uma discussão sobre isso, tipo Reddit, Twitter da vida, e não existe esse emoji. Mas as pessoas, né, no inconsciente coletivo, acham que existe esse emoji e já existiu. Tem então, um efeito psicológico quando as pessoas meio que projetam. É Mandela? Efeito Mandela, né, não? Não sei. Mas o ponto é que, se você perguntar para o ChatGPT, não sei se corrigiram, mas se você perguntar para o ChatGPT qual que é o emoji do cavalo marinho, ele entra em um loop. Ele fica, é tal coisa. E aí ele manda algo nada a ver. Aí ele, não, pera, não é não. E aí o meu, ele ficou gerando, eu tive que parar. Então, Bugou. Isso para mim é um exemplo perfeito de brain rot dos LLMs, em que uma informação online que é incorreta, ele foi treinado em cima dela, e aí ele se confunde totalmente. E aí tem uma questão interativa em relação a isso, que é como o próprio IA generativo vai gerando slop, esse slop também depois vai entrar e aí, então, realmente é uma cadeia viciosa em que vai piorando esse brain rot, no fim das contas. Sim. Não, eu acho, só complementando aqui também, eu acho super interessante, em primeiro ponto, a semelhança com os nossos cérebros, assim, né, de você consumir muita porcaria, assim, também você vai ter um declínio cognitivo, digamos. E então é um ponto que eu achei interessante. E o outro ponto é que eu fico me perguntando, porque nós daqui da área de ciência de dados, assim, a gente sabe o quanto que é importante os dados de treinamento para a performance do seu modelo. Então, assim, naquele lema famoso do entra lixo, sai lixo. Então, comecei a me perguntar se no futuro não vai ter talvez modelos ou então pessoas que a função seja filtrar os dados, assim, para não entrar lixo em grandes modelos. A gente tem modelos que são treinados em dados mais curados, talvez, ou modelos que classificam os dados para garantir que não vai ser treinado em cima de lixo, assim, brain rot. E o outro ponto é que sobre a transparência desses dados, né? Tipo assim,
no futuro, se tivermos uma IA médica para nos consultar, será que a gente não deveria ter acesso aqui, dados que ela treinou? Porque assim, eu não gostaria de descobrir que a IA que vai me dar o diagnóstico, alguma coisa, ela leu, tipo assim, todas as comunidades besterol do Reddit, assim, que tá ocupando neurônios ali, causando declínio cognitivo, né? Então, acho que foram os 2 pontos que eu achei mais engraçado nessa matéria, foi a semelhança com o nosso cérebro, com a nossa cognição, nesse sentido, e de como que vai ser daqui para frente de evitar isso, porque eu acho que cada vez vai ter mais lixo, assim, né? Ponte, acho que eu acho que cortei, acho que você tinha coisa Não, pra não, falar. acho que até complementando um pouco da minha visão aqui também, esse tipo de preocupação a gente já tem há muito tempo na área de DS com machine learning. A gente sabe que muitas vezes mais dados com a qualidade ruim atrapalham mais do que poucos dados com a qualidade boa. E, tipo, são piores do que poucos dados com a qualidade boa. E eu acho que, no final das contas, é só um reflexo numa escala muito maior do que a gente está falando aqui, né? Ao invés de ser um modelo específico para uma task específica, é um modelo enorme que conversa e faz muito mais coisas do que os modelos antigos, que podem não ser antigos, né? A gente tem mania de falar que machine learning é antigo, mas machine learning ainda é bem atual, dependendo do caso de uso. Mas aí um outro ponto relacionado a isso aqui é a necessidade de regulação, né? Tipo, você regular o que entra numa LLM, e aí isso pode ser tanto do ponto de vista de compliance das empresas, talvez seja um pouco otimista você pensar que as empresas vão investir tanto assim, a não ser que elas comecem a perder competitividade para outras que investam e a galera comece a migrar para as que são um pouco mais confiáveis, que é um ponto de vista do mercado ali fazendo essa escolha, né, e as outras correndo atrás. Mas eu acho que no caso, por exemplo, que você citou, Ciro, de uma IA médica que pode treinar com o dado do Reddit e te mandar consumir ou te prescrever um medicamento totalmente fora, esse ponto eu acho que tende a ser um papel mais forte do regulador, que são as IAs aplicadas a situações mais extremas ou situações mais sensíveis, né, como saúde e etc. Então, reforça um pouco do que a gente já falou aqui em outras vezes, da necessidade da gente evoluir nessa parte de regulação das IAs, para não deixar tudo tão solto a ponto das empresas serem as únicas pessoas que jogam as cartas aqui. O único problema é que a regulação ela tende a ser lenta, né? Pensando no ponto de vista da evolução da tecnologia, muito difícil acompanhar essa evolução tão rápida com agentes reguladores que já são conhecidamente mais devagar do que o que a gente gostaria. Exato. Né? A tecnologia sai muito mais rápido do que os órgãos reguladores conseguem se atualizar. Acompanhar. Exato. Eu acho que eu concordo, mas ao mesmo tempo eu acho que os países ao redor do mundo você pode adotar duas posturas. Então você pode ser mais permissivo e vendo e cortando quando tiver algum problema. E você pode ser mais restritivo, que eu acho que é um exemplo do que a Europa está pelo menos tentando fazer. Então acho que ela está bem avançada em termos legais, claro que não acompanhando a tecnologia, mas em comparação, por exemplo, com o Brasil ou com outros países, ela está anos-luz à frente, eu diria, até sendo um pouco proibitiva demais. Talvez, então, assim, algumas coisas. Então, é um caminho que você escolhe. E eu acho que para essas áreas sensíveis de saúde, educação e tal, eu acho que talvez a regulação deveria andar num caminho um pouco mais proibitivo. Primeiro, prove que dá certo antes de conseguir, ao invés de vamos soltar e ver, e onde der problema, a gente ajeita. Eu acho que para esses setores sensíveis... Acaba sendo um meio termo, né? Acaba sendo um meio termo. A Europa, ela teve uma... desculpa, Camis. Mas a Europa teve uma postura muito forte com relação a, principalmente, questão dos dados, né? A lei de proteção dos dados europeia é muito forte, é muito restrita, e o europeu tem essa cultura de restringir o acesso aos dados e tudo mais, o que pode gerar uma certa dificuldade de evolução da própria tecnologia. Acho que um meio termo ali entre deixar tudo solto e deixar tudo proibido também, acho que seria uma
uma boa alternativa. Fala aí, Camila. Não, eu ia comentar tem como fazer um misto de você permitir, porém regular. Então, no caso, o artigo que faz esse estudo em cima do brain rot, ele usa métricas de chain of thought. Então, ele vê como que o LLM pensa, e aí, conforme ele vai retreinando em cima de junk data, ele vai perdendo esse chain of thought. Tipo, vai piorando o índice desse chain of thought. Então, eu acho que isso, toda vez que vai lançar um modelo novo, vai retreinar esse modelo, atualizar esse modelo, então, fazer essa avaliação de como está o raciocínio desse modelo para diferentes assuntos, especialmente para essas LLMs que estão sendo usadas de forma muito generalista, para garantir que efetivamente está tendo uma qualidade nas respostas, uma qualidade nos raciocínios. Eu uso bastante pelo trabalho, o Agent Space, e eu gosto muito porque ele traz o raciocínio por trás do que ele está te falando. Então, você pode não olhar, mas se você quiser, você pode olhar exatamente como que ele quebrou o problema, como que ele respondeu. Então, manter essa análise e curadoria da qualidade dessas respostas e da qualidade do raciocínio dele, na verdade, e da capacidade crítica, eu acho que é essencial. Concordo. Boa! Bom, galera, vamos lá, porque tem mais notícia para a gente comentar aqui, já puxando para a próxima. O WhatsApp banirá as IAs de propósito geral a partir de 2026. Será uma tentativa de monopólio? E aí? Se é uma tentativa ou não, proposital, é certo que haverá, né? Os motivos que foram alegados pela Meta seria de sobrecarga na infraestrutura e alinhamento com o modelo de monetização da empresa. São várias palavras bonitas, eu acho que para dizer que, cara, a nossa infraestrutura, a gente comanda o maior aplicativo de comunicação, assim, do Ocidente inteiro, então a Meta, eu acho que tem uma mina de ouro nas mãos dela quando a gente atrela os dados a sendo o petróleo, assim, da nova era. Eu acho que ela tem uma mina de ouro incrível de iterações puras e cruas entre os usuários e interagindo um com o outro e interagindo em grupo e de comportamento. Então, acho que é uma mina de ouro que depois ela pode curar esses dados e usar para outros players, vender, ou então empoderar os próprios LLMs deles. Então, eu acho que ela quis dar uma murada para ter o monopólio dessa informação, assim. Então, gera uma certa barreira, nunca é o que a gente gostaria de ver. Acho que o monopólio ele desacelera muito o progresso em todos os sentidos. Acho que sempre foi assim ao longo da história, especialmente em tecnologia. Mas, assim, não dá para contestar que acredito ser mais rentável para eles, assim. Mas não me... Antes de gerar todo um alarde, vale mencionar que isso não vai afetar tipo WhatsApp Business, empresas que usam para serviços de agendamento, suporte, etc. Então, esses ferramentais essenciais para as empresas vai continuar sendo permitido desenvolver. Mas aí, a partir do início do ano que vem, acho que para usos que não são de negócio oficiais, minha curiosidade é como que eles vão fazer essa fiscalização. Cara, eu acho que devem botar um processo para você, não sei, o que eu penso, é um processo para você autorizar o uso da IA para ser o chatbot, o negócio de agendamento de pedidos do seu delivery de comida, assim, algo nesse sentido. Eu acho que o que eles não querem é, tipo assim, eles construíram a plataforma inteira e vem um concorrente e a pessoa pode se comunicar com o Grok por dentro do WhatsApp e esses dados irem lá pro Twitter, assim, tipo, pro X, né? Pro XAI, que seria meio que eles sendo facilitadores do concorrente obter dados de conversação dos usuários da plataforma deles, assim. Então, acho que é disso que eles querem fugir, assim, um pouco. Mas eu entendo um pouco o ponto da Camila, porque se eu tenho uma aplicação e dentro da minha aplicação eu consumo os dados da conversa que está vindo ali do WhatsApp, então ela está plugada no WhatsApp via API, e dentro da minha aplicação eu uso qualquer outra LLM, tá fora do escopo em que a Meta poderia agir, né? Acho que é mais um
um dificultador que eles estão querendo colocar ali para as outras empresas ficarem tão próximas ali dos dados, né? Tipo, dentro ali da plataforma onde eles têm capacidade de agir, do que propriamente algo que vai, de fato, reverter e impossibilitar algum tipo de aplicação. A não ser que eles coloquem alguma forma de entrar na aplicação e precisar de um token, mas acho que, enfim, não consigo ver isso acontecendo totalmente na prática. Tá. Boa, pessoal. Acho que, como a gente tem muitas notícias ainda, mais 2 no caso, vamos seguir para a próxima, que é o apagão na nuvem. Falha massiva da AWS derruba a internet globalmente. Inclusive, teve um projeto que eu e o Ciro trabalhamos lá atrás, que foi desenvolvido em AWS, e aí eu até mandei para ele, eu falei, Ciro, será que esse projeto está bem? Porque agora ele está, né, em manutenção, em produção, por outra equipe. E aí eu falei assim, será que anda bem? Aí ele, mas por que anda bem? Aí eu mandei, cara, a Eu AWS tava tão caiu. por fora que eu nem soube da queda na nuvem, eu tava numa outra nuvem ali o dia inteiro. Fui surpreendido com essa notícia, assim, mas, cara, achei Inclusive, muito engraçado. Fala. meu iFood não chegou. Porque... Então, iFood, jogos, bancos digitais, tipo assim, Deu problema cara, no meu WebHub. O WebHub eu estava tentando reservar uma aula, não consegui. Que mais? Muita coisa. Cara, eu vi relatos de Uber. muitos aplicativos, eu acho que só mostra o quanto dependente a gente é dessas pouquíssimas nuvens, desses pouquíssimos provedores, assim, né? Então, acho que o mundo inteiro hoje roda basicamente em três nuvens, assim, e beleza, dessa vez o incidente foi por causa de um bug, dizem, mas eu acho que só mostra o quanto você consegue interferir na dinâmica de um país inteiro, ou do mundo inteiro, na verdade, você atacando uma nuvem, assim. Então é um ponto de, não sei qual a palavra, assim, sei lá, de soberania digital, que é problemático, assim, porque hoje foi um bug, mas amanhã pode ser um ataque, assim, alguma coisa, ou então uma das empresas que é dona de uma dessas nuvens decide bloquear ela em um certo país. Você vai acabar com o serviço, como a gente viu aqui no Brasil, até de bancos, assim. Então, assim, é preocupante. E esse termo soberania digital era o que eu via em alguns artigos que estavam citando esse artigo, comentários do pessoal meio que se perguntando se a gente deveria encarar essa infraestrutura cloud como serviço essencial, no sentido de a gente não depender de empresas e países terceiros, assim, tipo, de a gente conseguisse ter uma soberania digital nesse sentido. Mas assim, eu acho uma ideia super utópica, um pouco assim, pelo menos no curto prazo, mas plantou uma pulga na minha cabeça, assim. Eu acho que realmente é preocupante você depender do seu sistema financeiro, de lazer, de comida, assim, de todo bando de aplicativo nas mãos de algo que você não controla, e por não ser do país, claramente o primeiro interesse não é o bem-estar do nosso país, é como qualquer empresa, assim, é o lucro, assim. Então acho que um paralelo poderia ser, eu já vi, tipo, quando já tiveram esses grandes blackouts, sobre como a energia é distribuída de forma muito centralizada versus você ter menores pontos, porque daí você garante, né, aí eu acho também estudo de redes complexas, né, você garante que você tem sempre um backup próximo, de forma que não afete o sistema como um todo. E o louco foram só 16 horas de queda, mas tipo, mesmo após as 16 horas, muitos serviços continuaram com problemas, porque foi, né, aquele negócio, com certeza foi um dos dias difíceis para alguns desenvolvedores, alguns engenheiros de software de dados. O estagiário que estava no seu primeiro dia, com certeza teve um que devia estar o bichinho. O cara já começou premiado, né? Mas eu, ouvindo vocês falarem aqui, a gente fica, e com relação à própria notícia, é um equilíbrio muito frágil, né, que a gente vive hoje. Assim, tem muita coisa acontecendo, tem muita facilidade, mas ao mesmo tempo um bug numa nuvem te coloca tudo a perder.
E aí leva a discussão sobre a responsabilidade desses fornecedores de tecnologia em não deixar com que isso aconteça. Então, se tem um fornecedor de energia e tem um blackout, ele tem um tempo para ir lá resolver e colocar tudo de pé de novo. Tem que fazer, igual a Camila estava citando, tem que fazer essa distribuição da tecnologia de um jeito que ele não caia, não tem um single point of failure. E no próprio sistema dele, algum tipo de redundância que não deixe um bug, por exemplo, impossibilitar o negócio de funcionar, porque realmente o impacto é muito além do que só deixar de fornecer ali algum serviço qualquer. Tem vários... A economia inteira, o mundo inteiro está interligado nesse tipo de tecnologia e pode parar caso esse fornecedor de tecnologia não consiga entregar o que está ali no contrato. E aí aqui não é especificamente sobre a AWS, é qualquer fornecedor com esse porte, então Google, Azure, né, Microsoft, AWS, Oracle, qualquer outro fornecedor de grande porte que tem esse poder hoje, né, de impactar tanto assim. A AWS foi a da vez, mas a verdade é que poderia ter sido qualquer uma delas. E a gente já, tantos clientes que a gente vê que tem múltiplas infras, né, diferentes áreas. Então, por exemplo, talvez a iFood não seja todas as áreas da iFood que usam a AWS. Então, só uma parte foi afetada. Mas se outro provedor caísse, Databricks, a Azure, a iFood ia ter problema mesmo assim, só ia ser em outra parte. Mas, de qualquer forma, as coisas são interconectadas, trava tudo. Exato. Aí talvez se você tem 3 nuvens, você tem 3 vezes mais chance de travar sua empresa, né? Que qualquer uma que olha, tudo. Mas acho que levanta esse sinal de alerta aqui, pensando no futuro, né, no nível de responsabilidade e importância da tecnologia para a sociedade, como que a gente conseguiria, né, como que seria possível diminuir essa fragilidade do sistema, a ponto de você ficar dependendo de um provedor de tecnologia para o mundo, para o país funcionar. É isso, galera. Seguindo para a próxima notícia, a gente tem aqui o fim do palpite, a chegada da Agentic AI no mundo das bets. Esse aqui eu acho engraçado porque, cara, a história é cíclica mesmo, sempre, né? Assim, tipo, eu lendo esse artigo, eu tive um déjà vu dos finance tradings, dos algoritmos assim, de mercado financeiro que tinham lá atrás, até que as pessoas resolveram bugar, só para explicar pro leitor que tal, pro ouvinte que talvez não saiba, né? Essa parte de algoritmos dentro de paradas de investimento, acho que é uma coisa que existe há muito, muito, muito tempo. E sempre nessa intenção de automatizar, acho que o mercado financeiro é uma das primeiras coisas que deleita os novos estudiosos em IA, assim, de tentar craquear o mercado financeiro, ficar rico, botar um robô para fazer as operações e tal, desse sistema complexo e tal. E na vida real tem muito, tá? Então acho que grande parte dos trades que acontecem são feitos por robô, especialmente em ambientes mais agressivos. Hoje tem muito em criptomoedas ou então de derivativos, opções, e de fazer muitas operações em milésimos de segundo, assim, quando detectam uma assimetria e tal. Mas tem algumas histórias engraçadas também, que era algum usuário descobriu que se ele cadastrasse, tipo assim, 10 mil ordens de venda e aí ele cancelasse elas logo depois, os robôs iam ver só o cadastro das ordens, ia bugar, começar a vender tudo assim, aí ia dar uma despencada no preço, aí o usuário comprou. Então, assim, tem esses golpes algoritmos, você descobrir esses bugs nos modelos, eu acho super engraçado, assim, mas trazendo aqui mais a parte de AI na parte de gambling, de sports bet, que eu acho que é o foco aqui, eu acho que, cara, acho que é um tópico muito, muito, muito sensível. Eu, particularmente, não sou um grande fã de apostas, assim, mas eu acho que é a competitivização do que deveria ser um hobby, assim, né? Então você profissionaliza, assim, as coisas,
das pessoas que querem usar as plataformas realmente só visando dinheiro assim mesmo, e não o suposto lazer que teria. E isso só aumenta as chances do usuário normal e casual dele ter perdas, porque ele não está mais competindo com outros usuários casuais. É ele indo lá para, talvez, na melhor das hipóteses, se divertir e talvez ganhar um dinheirinho, e aí ele vai competir com, tipo assim, 15 mil robôs que estão vendo a odd na quarta casa decimal e botando coisa. Então, eu acho que é uma perda, sim. Mas se isso acarretar na descontinuidade das apostas, não vou reclamar também. Mas acho que para o usuário casual que busca diversão, eu acho que é muito, muito perigoso, assim. Eu acho que já era perigoso antes, porque é muito fácil viciar. Tem muitas histórias de pessoas que perderam todo um life savings por causa desse vício. É uma doença. Então, enfim, se isso vai ajudar ou piorar, né, a ser definido ainda. Acho que vai piorar. Otimismo do Ciro contagiante sim, aqui. sim. Normalmente eu sou otimista, porque como a Camila falou, é um vício, né? O cara que é viciado, ele não vai parar de jogar porque ele tá perdendo mais. É igual, Não, tipo e assim, no um fim, alcoólatra que não vai parar de beber porque tá com metanol, assim, tipo assim, ele vai no continuar no fim, vício dele. no fim, as bets, elas já são um problema de saúde pública há algum tempo, né? E aí, saúde pública é problema social, tem vários problemas aqui relacionados às bets. O exemplo que a Camila deu das pessoas que perderam todas as economias da família aí de savings durante muitos anos, apostando simplesmente nas bets e ficaram viciadas e não conseguem largar esse vício. Desde todo aquele ponto de influenciadores incentivando a aposta, aí tem bet, tem tigrinho, tem... Cara, o negócio tá realmente... Eu compartilho desse otimismo, entre aspas, do Ciro com relação a isso. Agora, pensando no ponto de vista da AI no mundo das bets, talvez fique mais complexo mesmo para o usuário ali, porque a IA ela vai estar considerando um número de dados ali relacionados às bets que o simples palpite das pessoas não vai conseguir, pelo menos é a hipótese que eu tenho, não vai conseguir ser par ali, tipo, não vai conseguir competir de igual para igual e tende a piorar a odd do jogador humano, no caso aqui, a não ser que ele desenvolva uma IA para apostar por ele, né? Mas aí não vai ter mais aquela. Enfim, bem complexo essa questão das bets, mas não sei o que isso acarretaria de fato para as empresas bets. Se isso para eles seria proveitoso por talvez aumentar o volume de apostas dentro do ecossistema, ou se seria ruim, eles poderiam perder usuários porque quebrariam de qualquer jeito, então ou perderiam muito valor, perderiam muito dinheiro. Eu acho que a casa sempre ganha, né? Sempre. Então, A casa sempre ganha. a não ser que os robôs conseguissem ser mais rápidos do que o ajuste das odds, eles sempre vão ganhar dinheiro, então assim, acho que tanto faz. Acho que é melhor para eles até ter 1000 robôs do que 2 pessoas que vão jogar casualmente. Aí vira um negócio meio... vai virar uma grande competição algorítmica, assim. Que um grupo de robôs ele vai perder, o outro vai ganhar, vai virar um grande coliseu de machine learning, assim, das paradas. E aí talvez fique legal de assistir, de ver esse parado. E outra coisa, só um ponto que também tem que tocar aqui, nessas entrevistas dessa matéria, tem algumas conversas com CEOs, executivos das empresas, assim, tanto de cripto quanto de apostas esportivas e tal, e um deles comenta o fato de que tem alguns fundos de investimento já, tipo, na bolsa, assim, que se chamam de... nossa, eu até perdi o nome aqui, mas tipo assim, Agent Hedge Funds, que teoricamente são fundos de investimento que investem só com recomendações de agentes, né?
e que, idealmente, aí é palavra dele, né? Que idealmente, pô, às vezes nesses fundos tem um pedaço do fundo que vai ser destinado a robôs algoritmos fazerem apostas em caso de apostas, assim, tal. Então, uma parcela do fundo de maior risco, assim, digamos, né? Aí, nossa, foi muita loucura, assim, eu ficar imaginando esse fluxo de você. Será a bom- primeira, o primeiro unicórnio de uma pessoa um algoritmo de bets que vai hackear o sistema todo? Imagina. Já pensou, cara? É, o bom é que, por enquanto, eles não conseguem, tipo, esses agentes não conseguem acessar contas de bancos tradicionais. Então, a maioria dessas apostas estão acontecendo através de cripto, mas parece que tem umas empresas que estão, umas startups, tentando, tipo, Facilitar esse processo de transferência automática para os USDC e tal, assim, tal. peligroso, né? Ele poder fazer transações direto da sua conta para as bets bem. É, é isso, pessoal. Vamos ficar de olho aí que tem muita novidade para acontecer. Muito obrigado, pessoal. Eram essas notícias que a gente tinha separado para hoje. Obrigado, Cirão. Obrigado, Camis. Big Valeu beijo, demais. Fiquem ligados aí no canal. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, Até tchau. lá, galera. Até. Tchau, tchau. Tchau.